Lucas 17, capítulo 17, versículo 1, diz assim: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Hoje eu quero meditar com você apenas na parte A do versículo 1 de Lucas 17, que diz: é inevitável que venham os escândalos. O que é um escândalo? Quando nós vamos para o grego, para a versão original dessa palavra, nós descobrimos que escândalo significa armadilha de caça. E nos nossos dias de hoje, o diabo tem preparado uma armadilha a todo momento para nos prender a ele, para fazer com que nós nos afastemos do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, o diabo, ele não está preocupado em te destruir. Ele quer apenas fazer com que você mesma se destrua livremente, sem que ele precise fazer nenhum esforço. Antes de entrarmos propriamente na palavra dita, eu quero contar para você uma história, para que você entenda muito bem aquilo que eu vou falar para você. No passado, um homem amarrou o seu jumentinho na cerca de um fazendeiro que tinha uma plantação linda. As folhas estavam maravilhosas, sua horta estava perfeita. Mas, de repente, algo aconteceu. Aquele burrinho apareceu desamarrado. E por ele estar desamarrado, ele procurou um jeito de buscar um alimento que estava logo à sua frente, o convidando, sabe, chamando ele, algo que estava atraindo os seus olhos. E o burrinho encontrou uma passagem nessa cerca e entrou dentro dessa horta. Ao entrar dentro dessa horta, ele comeu tudo o que podia. Houve um estrago e um prejuízo enorme. O dono da roça, quando chega e encontra o burrinho dentro da sua roça, comendo tudo, destruindo tudo, todo o seu trabalho, todos os seus sonhos, todos os seus planos, ele simplesmente se desespera, pega uma arma e pá, mata o burrinho. E aí chega o dono do burrinho. O dono do burrinho chega muito desesperado e com tanta raiva que ele estava do fazendeiro que tinha matado o seu ganha-pão, porque esse burrinho era instrumento de trabalho dele. No nervoso, na briga, o filho do fazendeiro vem chegando, tentando apartar a briga, e o dono do burrinho acaba matando o filho do dono da fazenda. Resultado dessa história, começa uma matança, todo mundo matando todo mundo. De repente, vê-se um homem de um lado, só olhando, só observando. Ele está tranquilo, olhando para suas unhas, até dando uma lixadinha nas suas unhas, observando, sorrindo. Aí chega uma pessoa para esse homem e diz assim: por que você está sorrindo? Por que parece que você está alegre? Eu vi, foi você que desamarrou, foi você que causou toda essa briga. Ele diz: eu? Não, eu só desamarrei o burrinho. O resto eles fizeram sozinhos. Ou seja, o dono da fazenda se sentiu ofendido porque o burrinho foi parar dentro das suas terras e esse burrinho fez um estrago tremendo na sua plantação. O dono do burrinho se sentiu ofendido porque o dono da fazenda havia matado o seu burrinho. No final das contas, ambos os fazendeiros colocaram para fora um sentimento que estava escondido o tempo todo dentro do seu coração. É exatamente isso. A ofensa, ela é apenas um teste para revelar o que está dentro do seu coração.
E a palavra do Senhor, ela diz que é inevitável que venham os escândalos. A ofensa, na maioria das vezes, ela vem causando um escândalo grande. Porque quem é ofendido sente numa intensidade. Quem é ofendido cai nessa armadilha quando aceita essa armadilha, quando aceita essa ofensa. Então, um coração ofendido, ele não ouve a voz de Deus. A voz de Deus não chega no coração dessa pessoa com clareza. Por quê? Porque o coração dela se tornou um terreno fértil para o orgulho, para o isolamento e para o desvio do propósito de Deus na vida dessa pessoa. Quantas pessoas, até mesmo de ministério, quantos pastores, missionários, pregadores você conhece que certamente em algum momento da vida se sentiram ofendidos, se foram escandalizados por causa de uma ofensa e simplesmente caíram na armadilha, levaram aquilo para o coração. O que Jesus está dizendo aqui não é que nós não vamos ser ofendidos, ele diz que é inevitável. Então isso mostra que nós devemos estar preparados. Isso mostra que o nosso coração tem que estar conectado com Deus para que a gente não caia tão fácil nessa armadilha. E como que eu faço para não cair nessa armadilha? Primeiro ponto, reconhecer que a ofensa é uma armadilha. Eu vou dizer numa palavra ainda mais fácil. Reconhecer que a ofensa, ela é uma isca que o diabo lança para pescar você. Quando você vai pescar, você coloca no anzolzinho uma isquinha, um pedacinho de minhoca, um pedacinho de pão, algo atrativo. E aí, quando você joga dentro do rio, o peixinho que está nadando para lá e para cá livremente, ele se sente atraído. No primeiro momento, ele pensa assim: eu vou conseguir roubar essa isca e nada vai me acontecer. Mas naquela sede, naquela vontade de comer rapidamente, na pressa, para roubar a isca do anzol, ele não vigia e ele acaba abocanhando o anzol junto com aquela isca e acaba preso ao anzol. É justamente isso, quando nós não reconhecemos que a ofensa é uma isca que o diabo está armando para nos roubar as bênçãos de Deus, nós vamos entrar nesse engano. Não, eu só vou dar uma resposta porque eu preciso dar uma resposta à altura. Não, eu só vou me justificar porque essa é a minha... É aquilo que eu preciso fazer, essa é a minha atitude correta. Eu não preciso deixar que essa pessoa fale mal de mim. Ei, quem justifica a gente é Deus. Quem toma as nossas dores é Deus. Eu começo me justificando. Isso mostra que dentro do meu coração há um rancor, há um ressentimento. Há algo ruim, a ofensa é só o gatilho que o diabo vai usar para endurecer o meu coração. Se o meu coração não estiver endurecido e se eu ouvir verdadeiramente a voz de Deus, ele vai dizer para mim: quem te justifica sou eu, então fica tranquila. Se não trouxe paz ao meu coração, se está fazendo com que eu vá me justificar, significa que eu mordi a isca, significa que eu aceitei a ofensa. E aí eu estou abrindo legalidade. Na maioria das vezes, a justificativa que eu tenho é uma legalidade que eu estou dando para o diabo chegar diante de Deus e dizer assim: tua filha não confia em Deus como
Confia em você como realmente você diz que ela confia. Sua filha não confia em você realmente como ela pensa que confia. Por quê? Porque ela está se justificando. A sua justificativa é uma legalidade. Ela dá legalidade ao rancor. Ela dá legalidade à raiva. Ela dá legalidade à amargura, porque você sempre vai precisar se justificar. Eu me justifico por isso, o diabo vai lançar outra. Eu justifico por essa, o diabo vai lançar outra. Então, de repente, está um emaranhado de coisas e eu estou perdendo tempo me justificando, ao lugar de eu estar perdoando, ao lugar de eu estar buscando mais a presença do Senhor na minha vida e me preocupando em fazer apenas aquilo que Ele me chamou para fazer. A palavra diz que Jesus, Ele é o nosso advogado. A palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, então não precisa de eu me interceder por mim mesma. Não precisa que eu fique me justificando a todo momento. Provérbios 4:23 diz assim: e sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. De que eu devo guardar o meu coração? Da mágoa, da ofensa, do rancor, do ressentimento, da amargura. Segundo ponto que eu preciso entender: escolher perdoar. O perdão, ele é uma decisão espiritual, não é um sentimento. Quantas pessoas chegam para mim e dizem, pastora, aqui, mas eu não esqueci, mas eu tô com raiva. Olha, eu até já não tô com ódio mais, mas eu ainda lembro e me dói, eu fico triste. Como é que eu vou perdoar se eu ainda me entristeço e se eu ainda lembro disso, querida? Querido, esquecer é amnésia. Se você quer esquecer a ponto de não lembrar, você está querendo que Deus adoeça a sua mente, que Deus coloque em você uma doença, uma amnésia. Não. Perdão é uma decisão espiritual. Eu perdoo porque eu entendo que a palavra diz, se nós não perdoarmos os nossos pecadores, os nossos ofensores, nós não seremos perdoados. Vai para Mateus 6, capítulo 6, versículo 14 e 15, você vai encontrar sobre isso. O próprio Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos os nossos ofensores. Então, perdão, ele é uma questão espiritual, ele não é emocional, porque a nossa emoção vai levar tempo. A dor, o ressentimento, a amargura, a tristeza, ela vai levar um certo tempo. Você simplesmente tem a obrigação, espiritualmente falando, de abrir a sua boca e perdoar, e no mais você vai orar para Deus curar o teu coração, para Deus passar do bálsamo da tua presença em você, para que você libere o seu coração daquilo que o diabo plantou lá, do que ele tentou plantar, da mágoa, do ressentimento, do rancor, daquele sentimento ruim. Sentimento é emoção, mas aqui nós estamos falando de uma decisão espiritual, nós estamos falando de algo que é uma lei espiritual para a sua vida. Então você precisa, nesse momento, entender que Deus tem para você perdão. E se Deus está te perdoando, você também tem a obrigação de perdoar. Terceiro passo: proteja o seu coração. Ore
diariamente para não ser guiado pela sua dor emocional, mas para que você seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. A sua carne, ela vai sempre puxar para o emocional, para a dor, para a circunstância, para a ofensa, para o momento. Mas o Espírito Santo vai sempre te guiar para o amor, para o perdão, para a compaixão, para a misericórdia. Mantenha-se sensível à voz de Deus. Se alimente da palavra do Senhor, se alimente com palavra profética, se alimente de louvor, se alimente de oração, se alimente com pregação, se alimente com estudo da palavra, se alimente lendo bons livros. É assim que nós deixamos o ressentimento, que nós deixamos a mágoa, que nós deixamos aquilo que não serve para nós. Efésios 4, 26 e 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Isso significa que somos nós quem abrimos a porta e dizemos para ele: entre, sente-se, fique confortável. De que forma? Através de uma ofensa. Então somos nós que damos lugar, somos nós que abrimos as portas para que o diabo entre na nossa vida, para que o diabo traga sentimentos ruins. Somos nós que alimentamos esse sentimento quando nós ouvimos a palavra do Senhor que diz perdoa. E aí nós dizemos não. Somos nós que abrimos a porta da nossa vida para o diabo entrar quando nós aceitamos a ofensa. Aceitar a ofensa é beber um copo de veneno esperando que o outro vá morrer no nosso lugar. Às vezes nós somos especialistas em nos fazermos de ofendidos e de coitadinhos. Ah, mas olha, eu fui tão boa, olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo, olha, mas eu cuidei, olha, mas eu dei amor. Eu sou especialista em fazer com que as pessoas olhem para mim, para minha dor e o quanto eu fui injustiçada. Ei, Jesus não fez isso com você. Jesus simplesmente tomou as suas dores, tomou o seu pecado, tomou a sua vergonha e levou sobre si calado. Ah, mas ele era Deus. Não, ele fez isso como homem. Ele fez isso como ser humano. Ele decidiu, ele tomou uma decisão como ser humano para nos ensinar que nós também podemos fazer. E ele ainda disse mais: vocês farão coisas maiores. Sabe por que ele disse isso? Imagino eu. Porque ele já sabia que nós iríamos usar a condição dele de filho de Deus para justificar que ele conseguiu. Então ele disse, vocês farão maiores do que eu. Sabe por quê? Porque nós não temos desculpas. Nós não temos como dizer, mas eu consegui porque eu era filho, eu desci, eu sou o verbo encarnado. Não, nós não podemos fazer isso. Jesus podia fazer isso, mas ele não fez. Mas nós somos egoístas, mesquinhos e muitas das vezes hipócritas o suficiente para arrumar essa justificativa de dizer que ele perdoou tudo, que ele levou tudo sobre ele, caladinho, porque ele venceu, porque era o Filho de Deus. Não, ele venceu porque ele aceitou, humanamente falando, levar sobre si. Ele foi o nosso sacrifício vivo e perfeito. Perfeito porque ele não errou, mas ele foi o sacrifício. Ele era filho de Deus, mas ele estava na terra como homem. Ele estava na terra e conhecido por muitos da sua região como o filho da Dona Maria e o filho do seu José. Então foi como homem que ele aceitou. Não há justificativa para nós. Às vezes nós somos apenas egoístas. Ei, eu quero dizer para você que enquanto você alimentar a ofensa, você estará sendo dominada
por essa ofensa, porque cada vez que eu alimento a ofensa, eu alimento Satanás. Eu alimento algo ruim. Eu estou dizendo para ele: fique à vontade, a casa é sua. Pode entrar, pode sentar, pode tomar café, pode fazer o que você quiser. Porque o diabo vai ter cada vez mais legalidade na nossa vida quando nós estamos alimentando aquilo que é ruim. Se eu sei que a ofensa é uma isca do diabo, eu tenho que orar mais. Eu tenho que jejuar mais, eu tenho que buscar mais a presença do Senhor para que eu esteja fortalecida naquele dia mau que vai acontecer, naquele dia que eu for ofendida, para que eu possa entender: ei, é só uma armadilha do diabo e eu não vou cair nela. Quando eu perdoo, eu não estou fazendo um favor para quem me ofendeu. Eu estou cuidando de mim, porque o perdão, ele não libera o culpado, ele libera sou eu. Ele liberta sou eu. Ele não está libertando o culpado, ele não está dando legalidade, não está dando aprovação ao culpado para ele continuar fazendo aquilo, não. Ele está me libertando da raiva, do rancor, do ressentimento, da mágoa, da amargura. É isso que nós precisamos entender. Então, hoje, quando a ofensa bater a sua porta, antes de você abrir essa porta e dizer para ela: entre, fique à vontade, se faça uma pergunta: isso vai me aproximar ou vai me distanciar de Deus e dos propósitos que Ele tem para a minha vida? Se a sua resposta for: vai te distanciar de mim, porque Deus responde. O Espírito Santo responde aquilo que nós perguntamos. Se ele te responder, vai te distanciar do propósito que eu tenho para a sua vida, você simplesmente dobre os seus joelhos na hora e diga: Senhor, eu perdoo. Essa ofensa não entra no meu coração. Limpa o meu coração da mágoa. Limpa o meu coração do ressentimento. Me dá um coração perdoador, Senhor, porque eu não vou beber esse copo de veneno. E, por favor, Senhor, perdoe essa pessoa também. Eu não quero o mal dela, porque eu estou entendendo que ela está sendo apenas um instrumento do cão para me fazer pecar contra o Senhor. Amém?